Boa noite a todos. É com muita alegria, neste clima de muita paz, que a Sociedade Espírita A Caminho da Luz recebe a todos vocês. Hoje teremos o nosso Wagner Bassege, nosso amigo, que prontamente aceitou o convite da Sociedade Espírita para vir aqui hoje e vai nos falar sobre o Código Penal da vida futura. Para que nos harmonizemos, vou ler uma mensagem do livro Vida e Caminho, pelo Espírito Emmanuel, através da Lavra Mediúnica de Chico Xavier. Carta de Ano Novo. Ano novo é também renovação de nossa oportunidade de aprender, trabalhar e servir. O tempo, como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, desencarrando-nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. Lembra-te de que o ano em retorno é novo, dia a convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tiveste a coragem de cumprir. Se tens inimigo, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareia a estrada para a frente. Se desencarnaste em demasia, volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do porvir. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência feliz no dever bem cumprido. Novo ano, novo dia, sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que te não entenderam até agora. Recorda que há mais ignorância que maldade em torno do teu destino. Não maldigas nem condenes, auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado na inquietude da escuridão. Não te desanimes, não te desconsoles. Cultiva o bom ânimo com os que te visitam, dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença. Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco e, como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora: ama e auxilia sempre. Ajuda aos outros, amparando a ti mesmo, porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta do teu coração. Motivados pela mensagem amiga e consoladora, neste momento, rogamos a Deus, nosso Pai, a Jesus, guia e modelo, a inspiração necessária para absorvermos aqui os ensinamentos e a mensagem dessa noite. Que os bons amigos amparem o nosso querido Wagner, que nos trará a mensagem clara de Allan Kardec e dos venerandos amigos e irmãos do plano da vida. Fica conosco, Senhor, hoje e todo sempre. Que assim seja. O Wagner é formado em odontologia, é mestre, doutor, professor da Unipar e é expositor da 10ª União Regional Espírita e trabalhador do Centro Espírita Casa de Francisco de Assis. Boa tarde a todos. Para mim é sempre um motivo de muita alegria poder conversar sobre espiritismo, essa ciência que tanto nos estimula
e nos renova comportamentos. Me ouvem bem aí? Tá tudo bem o som? Perfeito. Muito bem. A nossa proposta é conversarmos sobre o Código Penal da Vida Futura, um assunto abordado por Allan Kardec em o livro O Céu e o Inferno, e estimulá-los além das reflexões para que a gente possa aprofundar os nossos estudos, mergulharmos nessa obra magistral do codificador, uma delas, que nos propõe reflexões muito profundas acerca de nossos comportamentos. O que será que nos acontece após a morte do corpo físico? Como será que somos recompensados ou penalizados pelas nossas ações enquanto aqui no mundo físico? Esses questionamentos, sem dúvida, fizeram parte das reflexões do codificador de Allan Kardec, e essas respostas estão muito bem esclarecidas nesse capítulo intitulado Código Penal da Vida Futura. Inicialmente pode parecer um assunto sombrio, né? Falar de penalidades, de como nós vamos ser julgados, entre aspas, em relação aos nossos comportamentos, às nossas ações, mas tranquilizemo-nos, porque o Espiritismo nos fala de leis naturais, né? Leis imutáveis que regem não só o planeta Terra, como todo o universo. Leis criadas por Deus, eternas, e como partem, como têm como origem o Criador, perfeitas, justas, bondosas. Então estudar essas leis é o contrário, nos tranquiliza, mais do que nos atemoriza. E interessante nós pensarmos por que Allan Kardec intitula o Código Penal. Vamos destrinchar esse título em dois momentos. Primeiro entendendo por que Código Penal e depois que vida futura é essa ou a que vida o codificador se refere. Se nós buscarmos no conhecimento acadêmico, no conhecimento científico, nós podemos ver que nós, seres humanos, temos códigos, leis, regulamentos que devem ser seguidos, respeitados. Regulamentos esses criados por seres humanos, pessoas que estudam o comportamento humano, as leis, teorizam essas ideias e concentram um regulamento de normas no que se conhece como código. Especificamente sobre Código Penal, nós poderíamos defini-lo, e essa definição é de Rogério Greco, no seu livro Código Penal Comentado, como uma política estabelecida de penalidades, veja, um conjunto de leis, regulamentos, uma política estabelecida de penalidades. Como você será penalizado em função de algum tipo de ação considerada como crime ou ofensa, uma vez que essas ações violam leis ou regras previamente estabelecidas. Então nós estamos sujeitos na nossa vida física a esses códigos que a sociedade institucionaliza, que a sociedade aplica, e Kardec faz um comentário interessante sobre isso. Ele diz que os códigos a que nós estamos imbuídos, né, durante a existência no mundo físico, no sentido do Código Penal humano, representa uma lei humana. E a lei humana, ela tem alguns problemas. A lei humana, ela sempre reflete a compreensão de uma época, nos ensina o codificador. Vejamos que as leis, os códigos, os regulamentos do que se deveria cumprir ou que não se poderia fazer de hoje são muito diferentes dos códigos, por exemplo, da Idade Média, que são muito diferentes dos códigos aplicados no início das civilizações. Então, as leis humanas, elas sempre vão refletir a compreensão da sociedade daquela época. Naturalmente, essas leis sofrem influência culturais. Vejamos que as leis árabes, de países árabes, são muito restritas e diferentes, em alguns pontos, das leis latinas, por exemplo, que são, por sua vez, muito diferentes de algumas leis aplicadas no Japão.
Então essas leis humanas sempre refletem e traduzem a compreensão de uma época. Por isso mesmo, elas são transitórias. Elas servem por um determinado momento, até que a sociedade evolua, entenda melhor o comportamento humano, algumas modificações necessárias à lei, e aí essas leis são naturalmente aprimoradas. Nós vemos isso diariamente nas nossas leis, né? Inclusive a necessidade de se criar novas leis para situações novas que a sociedade apresenta. Por exemplo, crime em internet, crimes virtuais, é uma necessidade nova na legislação, que surge a partir do desenvolvimento da internet. Então, muito interessante, porque o codificador nos ensina que essas leis criadas pelos homens são sempre falíveis, transitórias, representam a compreensão de uma época e são também falíveis, né? Não são perfeitas. Pode ser que uma lei considerada como uma regra a ser seguida não seja mais adequada. E muito mais, são corruptíveis. Muitas vezes nós temos pessoas que são comprovadamente culpadas e que conseguem burlar a lei humana. Não são penalizadas, porque podem comprar o seu julgamento, por exemplo. Eu compro o juiz e o juiz me absolve, apesar de eu ser comprovadamente culpado. Então Kardec vai dizer que esse código penal a que ele está se referindo não é esse código humano. Ele não está tratando de um conjunto de leis e regras criadas pelos homens, que apresentam todas essas características. Kardec se refere a um código penal criado por Deus. Um código de conduta perfeito, que se aplica a toda a obra do Criador, a todo o universo infinito. O mesmo código penal que se aplica ao planeta Terra se aplica a inúmeros outros planetas que nós nem sequer sabemos que existem e que possuem espíritos encarnados também nesse processo evolutivo. E a esse código penal não dá para dar jeitinho, porque o juiz é incorruptível, porque o juiz é a nossa própria consciência. Nós vamos entender isso um pouco mais à frente. Então, nessa lei humana, se nós pensarmos nessa lei corruptível, falível, a que o codificador inicia as reflexões, há um paradoxo bastante estranho que a filosofia tem dificuldades para explicar. Aquelas pessoas que, apesar de comprovadamente culpadas, que fogem aos códigos penais humanos e muitas vezes até à opinião pública, que nem sempre atingem o culpado, muitas vezes hipócrita. Todo mundo prova que ele é culpado, sabe-se comprovadamente que ele fez aquilo e ele diz, não, eu sou inocente, não fiz nada. Aliás, fui absolvido, vocês viram o meu julgamento? Eu fui absolvido, não foi encontrado provas nenhuma contra mim. Então Kardec diz que, filosoficamente, como responder isso? Porque a pessoa é comprovadamente culpada e desencarna, muitas vezes, deixa o corpo físico, usufruindo daquele delito. Por exemplo, rouba tanto financeiramente, desvia o dinheiro público e usufrui desse benefício, entre aspas. E a gente olha e pensa assim, poxa, mas a pessoa morreu, desencarnou, feliz da vida. Roubou um monte, gozou todo o dinheiro, viveu bem, viajou, conheceu um monte de lugar, mas está tudo errado, porque ele roubou e a lei humana não o puniu. Mais estranha é como responder esse questionamento se nós buscarmos o que Jesus dizia. Lá no Evangelho de Mateus, Jesus diz assim, a cada um será dado segundo as suas obras. Aí fica mais difícil de explicar essa situação. Mas como é que Jesus está dizendo a cada um será dado segundo as suas obras? Há um equívoco aqui. Porque essa pessoa que foi corrupta, que roubou, que só fez coisas erradas, ela desencarnou feliz da vida, gozando do dinheiro, então tem um problema. Jesus está equivocado, primeira hipótese, o que seria inadmissível.
porque nós estamos falando de um espírito crístico. Para que vocês tenham noção de que espírito é o Cristo, quando nós atingirmos o nível de espírito puro da escala espírita, não temos mais necessidade alguma de reencarnar, da necessidade de passar por um mundo físico para aprender algo, porque já adquirimos todo o conhecimento cognitivo, intelectual, sabedoria e aprimoramento ético-moral que é possível alcançar para um espírito. Quando nós chegarmos a esse nível, é o primeiro degrau para um novo patamar de espíritos, cujo topo são os espíritos crísticos. Isso está na Revista Espírita de 1868, mês de fevereiro. Quem traz essa informação é o Espírito São Luís. Então, o espírito puro, ele é o jardim de infância para os espíritos crísticos que estão no pós-doutorado. Então nós estamos falando desse espírito, que tem uma perfeita sintonia com o Criador, tanto que executa as suas obras. Então, Jesus não pode estar equivocado. Então, equivocada está a interpretação humana sobre a sua mensagem, muitas vezes, ou o entendimento de que essa pessoa comprovadamente culpada não está colhendo como as suas obras, talvez nessa existência. Talvez aqui ele usufruiu, mas em algum momento ele vai ter que enfrentar esse código penal a que todos nós estamos sujeitos. E é a isso que Kardec então propõe como a reflexão para a vida futura. Jesus não está dizendo da vida presente, porque se nós pensarmos só essa existência, está tudo errado. As pessoas não estão tendo segundo a sua obra, não está sendo a cada um segundo as suas obras. Tem pessoas que só fazem o bem, dedicam-se o máximo aos outros, ao auxílio, e parece que só dá errado a vida financeira, saúde, um problema, um caos. Então Jesus se referia a uma vida futura, né? E essa vida futura precisa ser muito bem refletida. Que vida futura é essa que estamos nos referindo? Diz Kardec. E a vida futura é tudo aquilo que acontece conosco depois que eu transgredi a lei. Seja 1 segundo depois, 10 segundos depois, 1 minuto depois, 1 ano, 10 anos. Então Kardec diz que a vida futura, num primeiro momento nós achamos que a vida futura é lá, minha próxima existência. Não. A vida futura é aqui, ainda aqui. A vida futura pode ser considerada tudo aquilo que acontece comigo neste planeta, nessa existência física, depois que eu transgredi a essa lei maior, essa lei divina. E essa vida futura pode ser também, até porque, se nós pensarmos numa penalidade a quem transgride a lei, numa vida ainda presente, nós podemos pensar assim, que a consciência culpada é uma grande penalidade ainda nessa existência. E é vida futura. Então, a pessoa que transgride a lei sabe que transgrediu, carrega em sua consciência a compreensão de que o que fez não é adequado. Por mais que ele seja absolvido pela lei humana, a sua consciência lhe diz que ele está culpado. E às vezes a pessoa não tem paz. O remorso, a consciência culpada. Então essa vida futura se faz ainda aqui. Mas pode ser que não. Pode ser que a pessoa faça tudo o que fez e durma o sono dos justos. Porque a consciência dela ainda é tão imatura, tão pequena em desenvolvimento, que ela nem acha que está fazendo algo errado. Tem irmãos nossos que pegam uma arma, saem de casa, matam uma pessoa para roubar um tênis, e no outro dia vão fazer de novo, e não acham que fizeram nada demais. Acham ainda que é fruto, o problema é a sociedade toda que é culpada por ele estar naquela situação. Mas essas pessoas, mais cedo ou mais tarde, cada um de nós, mais cedo ou mais tarde, despertaremos na nossa consciência para o entendimento de que transgredimos
essa lei maior, essa lei divina. Então a vida futura é também toda aquela vida após a morte do corpo físico. Porque muitos, como dissemos, vão desencarnar gozando, usufruindo todas as suas ações nefastas, deletérias. E nem por isso não vai ser aplicada a essa pessoa o Código Penal. As leis humanas conseguiu fugir, mas ao Código Penal divino, esse não tem como escapar. Então essa vida futura, diz Kardec, é a vida que se estende também após a morte do corpo físico. E é aí que está o grande problema em entendermos filosoficamente a justiça divina, achando que fomos criados no momento do nascimento e que após a morte do corpo físico iremos para locais como céu e inferno, porque aí não há justiça divina. Não há como conceber a justiça divina de uma pessoa que roubou, transgrediu, violentou a lei divina e no final da sua vida pede perdão, se arrepende, compra o seu lugar no céu e fica bem. Qual o mérito então em ser bom a vida toda? Nessa perspectiva, o bom é ser ruim a vida toda e só no final se arrepender. Que daí vai direto para o céu, é mais rápido o processo. Então Kardec diz que nessa perspectiva, a vida continua após a morte no mundo espiritual. E é aqui onde a lei divina se faz mais evidente em nossa consciência. Porque muitas vezes durante a vida física, a existência ainda no corpo físico, a matéria influencia demais a nossa percepção sobre as nossas transgressões, sobre os nossos erros, sobre os nossos equívocos. E somente quando liberamos o corpo e tomamos novamente a posição do espírito liberto do corpo no mundo espiritual, é que despertamos para as leis divinas e a transgressão dessas leis. E nesse momento, a consciência nos acusa, por mais que as leis humanas nos tenham absolvido. Sabemos que erramos e não temos paz. Igualzinho quando fazemos algo errado e aquilo nos perturba e não conseguimos dormir. Ou perdemos a fome, ou temos dor de estômago, ou temos dor nos ombros, nas costas. Essa tensão criada por uma consciência culpada. E parece que quando vamos atrás de quem fizemos o mal e pedimos perdão e reparamos e resolvemos a situação, é como se nos libertássemos de um peso. E aí voltamos a dormir, a ter paz, a ter fome, as dores de estômago passam, as dores musculares cessam, porque a paz consciencial foi restabelecida. Imaginemos nós, então, no mundo espiritual, com essa consciência culpada, eternamente sofrendo no inferno. Não é possível. É contrário à justiça divina, que vai oportunizar que nós possamos reparar aquele problema, que nós possamos tranquilizar novamente a nossa consciência, que nós possamos ter paz consciencial novamente. Os próprios seres humanos, ainda imperfeitos, fazem isso. Quando um aluno reprova numa matéria, numa disciplina, na universidade, por exemplo, onde eu sou professor, o aluno diz para mim: e agora, professor, como que vai funcionar? Tem um jeitinho? E eu digo assim: jeitinho para quê? Para te passar? Claro que não. O jeitinho é você fazer uma avaliação sobre o seu ano, como foi, o que você deixou de fazer que deveria ter feito, o seu comportamento equivocado que te conduziu a más notas, a um estudo deficiente. E após fazer essa análise, se encha de ânimo para cursar novamente a disciplina, agora renovado, com um novo pensamento, com um novo comportamento, para você vencer e não errar novamente naqueles erros. É o erro como aprendizado, como oportunidade de refazimento, para que você seja melhor. Se o ser humano faz isso, falível, imperfeito, quem dirá o Criador absoluto, perfeito, justo, bondoso? Ele sempre acolhe a todos nós que nos equivocamos, que transgredimos as leis, e nos oportuniza
recomeçar, mas depois de avaliarmos e nos renovarmos de ânimo para esse recomeço. Então a vida futura é também um novo recomeço, a reencarnação, num novo mundo, num novo planeta, seja lá onde for, não importa, quem decide isso são os espíritos responsáveis pela minha reencarnação, pela reencarnação de cada um de nós. Porque para o Criador pouco importa em qual bola eu vou estudar. O que importa é eu aprender o conteúdo. Se é na escola A, B, C, o conteúdo vai ser ministrado da mesma maneira. E aí nós reencarnamos. Então a vida futura é tudo isso. A vida futura é a vida aqui. A vida futura é a desencarnação e a vida no mundo espiritual. É a análise e a reflexão do meu comportamento no mundo espiritual, dos meus equívocos, do que eu transgredi a lei e que a lei humana me isentou, mas para a lei divina eu transgredi. Analisar, refletir e recomeçar para ter aquilo que nós queremos, que é paz consciencial, tranquilidade. Eu quero comer de novo sem dor no estômago. Eu quero dormir de novo, tranquilo, com paz comigo mesmo. Esse é o maior tormento quando transgredimos a lei divina. E Kardec, depois de expor o que é o Código Penal, a que código nos referimos, que não é humano, é divino, e o que é a vida futura, nos traz uma reflexão importante. Qual é essa punição que nós vamos ter? Ou qual é essa recompensa que nós vamos ter? Porque imaginemos, para muitos de nós a recompensa pode ser material. Eu vou ganhar um lugar à direita de Deus, por exemplo. Pode ser uma recompensa material, física. Para outros é uma metragem quadrada no céu, uma recompensa material. E Kardec vai nos dizer que a recompensa e a punição não são materiais. Até porque o espírito não é material. O mundo espiritual não é material. Então nós não precisamos de nada que seja material desse mundo. E essa punição ou essa recompensa, ao longo da história filosófica e mesmo religiosa da humanidade, teve dois caminhos. Por muito tempo, nós aprendemos que a nossa recompensa seria num local geográfico definido, chamado céu. E aqueles que não respeitassem as leis divinas, esses iriam para um outro lugar, ter as suas penalidades, as suas penalizações, chamada inferno. E o céu, ou inferno, por muito tempo, constituía a opção filosófica para a recompensa ou a penalidade em relação à vida futura. Eram os dois caminhos que nós podíamos ter, principalmente se contemplássemos a unicidade da existência. E o codificador nos diz que há sérios problemas racionais, filosóficos, para entendermos simplesmente a recompensa como céu e a penalidade como inferno. Primeira delas, os principais problemas filosóficos das penas do céu e inferno, é que a punição ou a recompensa é eterna. E isso é um grande problema. Porque se é eterno, significa que eu ficarei para sempre, para toda a eternidade, para o resto do tempo nesse local. Eu não posso mudar, eu não posso crescer. Imaginemos alguém que foi julgado, por exemplo, e foi para o inferno como um local geográfico definido. E de lá não pode sair. Essa pessoa não adianta se arrepender. Porque se ela pensar e dizer assim, mas eu me arrependo do que eu fiz, a resposta é não, mas você já foi julgado, condenado e agora vai ficar aí para sempre. Então isso não corresponde à noção da bondade e da justiça do Criador. É mais uma visão humana, deficitária, para entender o Criador e a sua inteligência ao coordenar todo o processo da criação. É fazermos de Deus um Deus como nós, falível, com paixões,
com sentimentos ainda inferiores, punitivo, vingativo, à semelhança dos deuses das civilizações politeístas, greco-romanas principalmente. Então, a pena eterna é um grande problema. Até porque, imaginemos ficar eternamente ouvindo anjos tocar harpa. É algo muito monótono. Imaginemos ficar eternamente sem fazer nada, contemplando a felicidade num ócio improdutivo, quando a lei divina nos impõe a ocupação útil para todos nós. Trabalho, a lei do trabalho. Então a pena eterna, ela é inconcebível na proposta filosófica. Um segundo aspecto é que não há espaço algum para o arrependimento. Se eu, como disse, estou no inferno e me arrependo do que eu fiz, não tem mais o que fazer. Eu já fui julgado e ficarei ali para sempre. Kardec, então, faz uma reflexão muito interessante sobre isso. Se a pena é irrevogável, se não tem como voltar atrás na decisão, inútil será o arrependimento. Para que eu vou me arrepender se não vai mudar nada a minha situação? Vou continuar sendo mal mesmo. Se inútil é o arrependimento, o culpado, então, nada tendo a esperar da sua correção, persiste no mal. De modo que Deus não só o condena a sofrer perpetuamente, para toda a eternidade, mas ainda a permanecer no mal por toda a eternidade. Nisso não há nem bondade, nem justiça. Vejamos a coerência do pensamento lógico, racional de Kardec sobre a concepção das penas eternas que ele aborda nesse capítulo do livro Céu e o Inferno. Muito bem. Além disso, pensando nesse aspecto, retomamos o exemplo do professor. A própria lei humana nos oportuniza a reeducação. O criminoso é chamado de reeducando. Tudo bem se os presídios não reeducam, é outro aspecto. Mas o criminoso é considerado como um potencial reeducando. Ele tem condições plenas de se recapacitar, arrepender-se do que fez, compreender o que fez e readequar-se à vida social. Além disso, nesses problemas filosóficos dessas penas, há uma completa destruição dos laços de afetividade. Imaginemos que uma mãe ou um pai vai para o céu e o seu filho vai para o inferno. Essa mãe não poderá mais ver seu filho, nunca mais, porque é eterno. E esse filho, da mesma forma, não poderá mais ver a sua mãe. Quando eu falei isso para minha mãe, ela disse assim: se eu estivesse no céu e você no inferno, eu ia pedir para ir para o inferno para ficar com você. Porque é melhor ficar com você no inferno do que no céu sozinho. Porque os laços de amor, de afetividade, são indestrutíveis. Aliás, a única função da família no mundo físico é essa. É para que nós possamos desenvolver laços afetivos que são levados para o mundo espiritual, ampliando a nossa família consanguínea para famílias espirituais. Até o ponto em que nós vamos ter uma única família, a humanidade toda. Ou vocês acham que Jesus tem irmãos consanguíneos? É outro entendimento de família, que o próprio Cristo nos ensinava, Mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Então esse aspecto é muito interessante, porque Deus, sendo a extrema bondade, não pode separar afetividades, laços de amor que são estabelecidos no planeta e que são levados para toda a eternidade. Além disso, como é que eu posso estar feliz no céu, sabendo que tantas pessoas que eu amo, que às vezes nem são da minha família, são amigos, pessoas que eu conheci, que eu tenho afinidade, estão no inferno? E se eu estou no céu e feliz, mesmo tendo irmãos meus no inferno sofrendo, será que eu mereço estar no céu? Tendo esse sentimento de egoísmo? Eu já estou no céu, então tudo bem, quem está no inferno é problema dele. Então essas reflexões filosóficas
são muito difíceis de serem explicadas quando nós pensamos sobre penas eternas, para sempre em locais eternos. E um último aspecto que o codificador nos pontua é que se há um inferno, naturalmente há a existência de um ser que coordena esse local, um ser maldoso e poderoso, conhecido por nós, demos o nome que dermos, mas de forma geral como demônio. Mas isso é muito bom, afinal, é muito mais fácil culpar o demônio do que o meu próprio comportamento. Enquanto o demônio é o responsável pelos meus equívocos, eu não sou. Então é muito bom cultuar o demônio. Aliás, muitas religiões cultuam mais o demônio do que o próprio Deus. O Espiritismo nos ensina que, como tudo provém do Criador, o demônio teria que ser criado por Deus. E Deus, sendo justo e amoroso, não poderia criar um ser propenso ao mal eternamente. Então, desculpe-me informá-los, mas não há demônios. Quer dizer, até há inúmeros dentro de nós. Os demônios internos que nós vamos ter que ir vencendo a cada existência até sermos luz, até sermos a completude, a plenitude da luz. Questão muito abordada por Kardec em O Livro dos Espíritos, quando pergunta: há demônios? No sentido que se dá a esta palavra? No sentido em que compreendemos um ser, alguém, algo que coordena o império do mal e que compete com o Criador? E a resposta é muito clara. Se houvesse demônios, seriam obra de Deus. Mas porventura Deus seria justo e bom se houvera criados seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? Parece o método socrático, A gente pergunta e a resposta é uma outra pergunta que nos leva à própria resposta, Então vemos que não há como haver o demônio. Parênteses. Para aqueles que quiserem entender em que momento se cria essa ideia de demônio, em que momento isso ocorre, vamos dar algumas referências literárias para que a gente possa entender em que momento histórico isso surge na humanidade. Muito bem, então a pergunta é: sabemos que não há demônios, sabemos que não há locais geográficos, céu, inferno, onde eu vou ficar lá eternamente feliz, eternamente penalizado. Então a próxima pergunta que se dá é: como se dá essa punição? Então, como é que eu sou punido? Se eu não fico num lugar, como é que eu sou punido? E a pergunta de Kardec é muito interessante sobre isso. Na questão 965 de O Livro dos Espíritos, ele pergunta: tem alguma coisa de material as penas e felicidades da alma depois da morte? Olha que interessante. Porque a gente acha que a gente vai ter recompensas materiais. A gente acha que a gente vai ser penalizado materialmente, vão nos impor dores físicas. O próprio inferno tem essa simbologia, O fogo queimando, ardendo, o inferno de Dante Alighieri. E a resposta é muito interessante. Não podem ser materiais. Dilo o bom senso, pois que a alma não é matéria. Nada tem de carnal essas penas e essas recompensas. Todavia, olha que interessante, apesar de não serem materiais, físicas, são 1000 vezes mais vivos do que se fossem físicas, do que essas que experimentamos na Terra. Então, apesar da penalização ou da recompensa não ter a conotação física, ela parece muito mais intensa do que se fosse físico. Isso é tão bonito, porque quando nós lemos o céu e o inferno, especialmente na parte dos exemplos, os espíritos dizem assim: eu sofro, eu não consigo respirar, eu estou agoniado, angustiando, eu preciso de oxigênio. Mas ele não precisa disso. Ele acha que precisa. A punição não é física, mas é tão intensa que muitas vezes ele até acredita ser física. Outros dizem: ainda sinto as chamas me consumindo. Também é uma sensação física, mas a causa não é a chama consumindo. A causa é outra, não é física. E isso é
tão vivo no espírito. O espírito, uma vez liberto do corpo, diz Kardec, é muito mais impressionável. Ele vive muito mais o mundo espiritual. Está livre da influência da matéria e, com isso, aquela penalidade que vai ser lhe imposta é mais evidenciada. E que penalidade é essa, então? Já vimos que não é material, não é física, mas, entretanto, é muito mais intensa do que se fosse física. O próprio codificador nos responde. Num dos exemplos do céu e inferno, ele faz uma pergunta a um espírito que, enquanto na existência física, utiliza-se de uma arma de fogo para assassinar um irmão. Ele assassina uma pessoa, desencarna, e no mundo espiritual é evocado e concede então, via mediúnica, uma resposta a uma pergunta muito interessante que Kardec faz. Sois punido pelo crime que cometestes? Olha a pergunta do codificador a esse espírito. E ele responde: sim, sou punido. Lamento o que fiz. Enquanto no mundo físico ele não tinha arrependimento, ou talvez não lamentasse. Fora do corpo é outra percepção, é outro entendimento. E aquela lei que eu achava que eu não transgredia, agora eu percebo que eu transgrido. E quando eu percebo que eu transgrido, eu sofro. Sois punido pelo crime que cometestes? Sim, lamento o que fiz, e isso faz-me sofrer. Mas ele não diz ainda qual é a punição que ele está tendo, ele sofre. Qual a vossa punição? Pede o codificador. E a resposta: sou punido porque tenho consciência da minha falta. Olha aí a punição. Você imagine o que é sabermos que erramos. Eu saber que eu passei a perna no meu irmão. Naquele negócio. Que o meu carro estava assim, olha, nem eu comprava, mas eu empurrei afinal. Que eu fiz uma licitação pública e que eu desviei dinheiro público e que ninguém me pegou. Até porque eu mesmo nomeei as pessoas que vão me julgar. Ou eu gratifiquei com honorários grandes, densos, todo um judiciário para me absolver do que eu quero fazer. Então Kardec diz que há uma lei muito maior e que não tem como burlarmos, não tem jeitinho para essa lei. E o Espírito diz: sou punido porque tenho consciência da minha falta. Sou punido porque reconheço agora, só agora, na vida futura após a morte do corpo físico é que ele reconhece. Porque enquanto estava encarnado, para ele não havia problema nenhum no gesto que ele fez. Agora reconheço que não devemos abreviar os dias de vida de nossos irmãos. Agora ele entendeu. Caiu a ficha. Ou numa linguagem mais bonita, psicológica, despertou a consciência para o equívoco, para a transgressão da lei. Até então a consciência antes dormia. Agora ela desperta, e quando desperta, vem juros, vem correção. Igual aquela tarifa do cartão que a gente paga só o mínimo necessário. E vai virando uma bola de neve. E chega uma hora que eu vou ter que resolver essa encrenca, se eu quiser avançar. Sou punido porque reconheço agora que não devemos abreviar os dias de vida de nossos irmãos. Então esse momento no mundo espiritual, essa indução à reflexão, à análise, coordenada pelo próprio mundo espiritual, há espíritos designados por Deus, intitulados como nossos anjos de guarda, espíritos protetores, que nos amparam em todo esse processo de nós confrontarmos a nossa própria consciência. Aliás, Allan Kardec nos diz que eles nos avisam antes de nós transgredirmos a lei. Quando nós vamos fazer algo errado, a gente sabe que aquilo não está certo.
É como se uma intuição aflorasse. Simbolicamente, como se esse anjo de guarda estivesse do nosso lado gritando: não faça isso, não é o caminho mais adequado. E muitas vezes nós desprezamos. E depois teremos que reaver, acertar essas transgressões com a própria consciência. Enganei-me, diz o Espírito, e arrependo-me, pois o homem deve esforçar-se sempre por dominar as más paixões, o que aliás não fiz. Esse é o sofrimento dele. Então o sofrimento não é físico, é moral. O sofrimento é lembrar o erro que fez, a transgressão que fez. Há espíritos em que o sofrimento é recordar o ato. Ele quer dormir, mas como a gente não dorme no mundo espiritual, a cena fica passando a todo momento na sua consciência. Que espírito tem paz? Para ele, ele acha que ele está onde? No inferno. E é um inferno consciencial. Assim como quando eu respeito a lei, eu desencarno, confronto a minha própria consciência, esse juiz, onde está escrita a lei divina, e a consciência me diz: tudo bem, você não transgrediu a lei, então eu estou em paz, consciência tranquila, estou feliz, estou no céu consciencial. Esse é o sentido das penas. Essa punição é um sofrimento moral, nos ensina Allan Kardec. Em um outro exemplo, o espírito Novel, está lá em Espíritos Sofredores, ele relata que o sofrimento dele é esse aqui, ó. A consciência do meu estado e a revelação das faltas cometidas. Esse é o sofrimento. Revelação das faltas cometidas. Muitas vezes nós somos ajudados a tirar esses véus que obscurecem aquelas leis ou aquilo que a gente acha que é certo, e somos confrontados a novas realidades. Mas Deus é tão amoroso que respeita a cada um de nós a vontade de querer entender isso ou não. Tem espíritos que têm a plena consciência de que vão desencarnar e vão dormir até o julgamento final, e acreditam nisso, e Deus respeita. E dormem. As obras de André Luiz nos são pródigas em relatar exemplos como esses. Mas chega uma hora que a gente cansa de dormir. Chega uma hora que cansa. A pessoa dormir a eternidade. Daí chega uma hora que o espírito acho que abre um pouquinho assim o olho e diz: ué, mas não dá para apressar um pouquinho esse julgamento? Não, já cansei. Aí o espírito protetor aproxima-se dele e diz assim: vem cá, meu amigo, vamos conversar. E revela a ele novas possibilidades que ele nunca antes havia pensado. E ele toma um susto a ponto de quase desencarnar de novo. Assim como muitos espíritos procuram o céu. Procuram o céu. Onde é o céu? Um pouquinho mais adiante, à esquerda, pode continuar por aí. O espírito continua. Onde é o céu? É mais adiante, pede informação de novo, lá à frente você vai encontrar uma plaquinha. Mas chega uma hora que o espírito cansa, porque nunca acha. E aí nesse momento é o momento oportuno em que o espírito protetor: vem cá, vamos conversar um pouco mais sobre a vida, sobre o seu estado. Assim como há muitos irmãos nossos que nem sequer compreenderam que desencarnaram. Então a espiritualidade, o Criador, respeita a nossa individualidade. Então o nosso objetivo aqui não é fazer nenhuma crítica a quem pensa dessa maneira, mas sim mostrar que o Espiritismo nos propõe uma análise, uma reflexão filosófica, racional, sobre o que nos acontece após a desencarnação. E esse Espírito Novel nos pontua algo muito interessante. Ele diz assim: esse estado, a consciência do meu estado e revelação das faltas cometidas, olha só, em todas as minhas encarnações. Olha que interessante. Para esse espírito, foi necessário, para um choque consciencial, que ele tivesse acesso a todas. Nem sempre é assim. Aliás, isso é quase uma exceção, na verdade.
porque nem todos nós temos essa bagagem e esse conteúdo psicológico, eu diria, para nos confrontarmos com todas. Mas isso é muito interessante, porque mostra que aqueles equívocos e transgressões de vidas pretéritas não são abolidas, abonadas, a não ser que façamos por merecer o abono, que tenhamos mérito por isso. Mas aquilo que fizemos continua conosco. As reencarnações são solidárias umas às outras, nos equívocos e nas conquistas. Somos hoje herdeiros de tudo que trouxemos conosco ao longo dessa viagem. Temos duas malas: problemas, transgressões das leis e conquistas ético-morais, intelectuais. Qual das duas está mais cheia? Façamos a nossa análise pessoal. E esse espírito ainda continua: feriram-me subitamente. Ele precisou acessar tudo isso para ter o cair da ficha, o despertar consciencial. Foi importante para ele. Feriram-me subitamente. Foi nesse momento que houve a oportunidade para o espírito protetor intervir positivamente na recuperação desse espírito. Enquanto uma luz implacável, olha que interessante os símbolos, né? Uma luz implacável me iluminava os mais secretos âmagos da alma. Não tem como escondermos nada no mundo espiritual. Estamos desnudos. Somos confrontados com a nossa própria realidade espiritual. Porque aqui no corpo físico a gente mascara muito bem as coisas. Mas no mundo espiritual não tem como. Eu sou o que eu sou. Eu revelo, eu vibro perispiritualmente o que eu sou. Que se sentia desnudada e logo possuída, olha a pena, de vergonha acabrunhante. Uma pena moral, mas com implicações físicas muitas vezes, ou às vezes com mais intensidade do que se fosse uma dor física. Então, o Código Penal da vida futura nos ensina o codificador: não há eterna condenação. Isso é contrário à justiça divina que oportuniza a todos os seres a reparação consciencial. O objetivo do Criador não é eliminar a sua obra, mas fazer que a sua obra resplandeça. Não é isso? Que a sua obra se plenifique. Então, essa pena eterna só existe no imaginário do ser humano, que ainda uma ideia muito pequena e medíocre faz do Criador. A punição, nos ensina Kardec, é sempre temporária. E mais, proporcional à culpa. Ninguém é punido nem um pouquinho a mais, nem um tanto a mais, nem a menos do que realmente é culpado. Assim como também ninguém é recompensado pelo que não fez. O mérito ou a recompensa é graduada segundo o mérito. Aliás, isso é muito interessante, né? Inúmeros espíritos nos revelam nas comunicações. Kardec estuda alguns deles na Revista Espírita, há um exemplo em que o espírito no mundo físico é homenageado. Fazem uma praça e colocam como que é o nome? Uma estátua em homenagem ao espírito. Mas ele sabe na consciência que ele não é merecedor daquilo. Então toda vez que ele vê a estátua, ele se culpa, ele sofre. Pensa que dor. Essa é a punição, né? E aí Kardec pergunta, para nos conduzirmos às reflexões finais: por que será que dessas penas e das recompensas da vida futura o homem faz às vezes ideias tão grosseiras e absurdas, né? Ele se refere, se pensarmos o contexto, à influência grande do pensamento filosófico das penas eternas, que é o que ele aborda no Código Penal da vida futura. E a resposta é muito bonita. Inteligência, dizem os espíritos, que ainda não se desenvolveu bastante. Compreende a criança as coisas como adulto? Isso, ao demais, também depende do que se lhe ensinou. Isso é uma grande verdade. Muitas pessoas acreditam nisso nem porque refletiram, mas porque foi ensinado.
uma cultura de educação religiosa que ensina isso. E para consciências muito pouco inquiridoras, né, pouco exigentes, aceitam aquilo sem maiores reflexões. Então os espíritos dizem, aí é que há necessidade de uma reforma. Assim como na própria educação, né? Quando se transmite os conflitos pessoais dos pais para os filhos, e ele reproduz a sombra dos pais na idade adulta. É aqui que precisa uma reforma. Isso nos faz lembrar da própria evolução das coisas, né? Tudo vem a seu tempo. As ideias das penas eternas são importantes, foram importantes, ainda são, dependendo da maturidade de que cada um nos encontramos. Até porque, se pensarmos, Moisés vem para a humanidade no estado de infância. Depois o Cristo vem para a humanidade no estado da maioridade, 18 anos. E na maturidade da humanidade, a doutrina espírita. Tudo a seu tempo, para que a gente possa entender as coisas de uma maneira adequada. Lembra do parênteses que eu abri, para quem quisesse entender melhor de onde se criou toda essa loucura de céu, inferno, a visão que nós temos do céu, do inferno? Um grande historiador da Idade Média, um francês, Jacques Le Goff, um dos maiores pesquisadores da história medieval, referência mundial no assunto, escreve 3 livros importantes para quem quer entender um pouco mais sobre isso. O Deus da Idade Média, o nascimento do purgatório e o imaginário medieval. Aí nós vamos conseguir entender melhor, com mais detalhes, em que momento histórico surgem todas essas questões e por que isso se alastra até os dias de hoje. Kardec ainda pergunta, haverá no universo lugares circunscritos, locais geográficos, para as penas e as recompensas dos espíritos segundo seu merecimento? Kardec pergunta, existe céu e inferno como um local geográfico definido? E a resposta é, cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. O que corrobora o que viemos discutindo. A consciência culpada estando com o espírito, onde ele estiver, ali está o seu céu ou o seu inferno, proporcional à transgressão ou não a essa lei divina. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe, especialmente destinado a uma ou outra coisa. Aliás, a localização absoluta das regiões das penas e das recompensas só na imaginação do homem existe. E Jacques Le Goff vai explicar essa imaginação. O imaginário medieval, por que nós acreditávamos em tantas coisas, até porque a ciência aí não explicava ainda muitas delas. Provém da tendência a materializar e circunscrever as coisas cuja essência infinita não lhe é possível compreender. Se nós pudéssemos então fazer um resumo sobre o Código Penal, resumiríamos nos 3 aspectos que o codificador nos propõe. Só há uma única lei, a lei divina que deve ser seguida, e toda transgressão dessa lei impõe correção e reajuste. Gente, aqui está a fórmula para nós sermos felizes, para nós termos céus quando desencarnados. Basta saber qual é a lei divina, estudar a lei divina e seguir a lei divina. Como esse assunto daria um estudo de uns 3, 4 anos, vamos resumir a lei divina que serve para todas as situações. O que eu estou fazendo ao outro, eu gostaria que fizessem a mim? Se a resposta é sim, perfeito, você está seguindo a lei divina. Se a resposta é não, você está transgredindo a lei e vai ter que reparar. Está arrumando sarna para se coçar, como se diz no linguajar mais popular. O sofrimento é moral, não é físico, é transitório, não é eterno, e sempre proporcional à ação. E a felicidade ou sofrimento, na vida futura, seja ela qual for, qual momento, só depende do homem, que pelo seu livre-arbítrio escolhe as suas ações. Se elas serão em consonância à lei, respeitando a lei, ou transgredindo a lei.
que possamos ter esse estímulo. Viu como não é algo pesado, é algo bom. Que possamos ter esse estímulo para esse ano que se inicia, especialmente pautar as nossas condutas, as nossas ações, os nossos comportamentos nessa finalidade da lei. Façamos sempre essa pergunta: o que eu estou fazendo? Eu gostaria que fizessem a mim? E aí teremos tranquilidade consciencial, pelo menos, nessa caminhada infinita em direção ao Jesus, ao Cristo e ao próprio Deus. Muito obrigado a todos pela paciência.